a gente não consegue. Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Nós vamos retomar a sessão de julgamento no dia 17 de 6 de 2021, da turma 1201 do CARF. Nós fizemos um pequeno intervalo para interromper a gravação. Antes do intervalo, nós vamos ver 106 da pauta. Agora vamos retomar a ordem da pauta para julgar o item 107, processo da empresa Século XXI, participações limitadas, relatado pelo conselheiro Wilson. Obrigado, presidente. Item 107 da pauta Século XXI, participações limitadas. Contribuinte acima qualificada foi excluída do Simples Nacional pela existência de débitos com a Fazenda Pública Federal sem exigibilidade suspensa. A exclusão foi formalizada através do ADE, da DRJ Rio de Janeiro, que a excluiu do Simples Nacional. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra a exclusão, alegando que os fatos geradores dos supostos débitos que ensejaram sua exclusão seriam de outro contribuinte e teriam sido constituídos muito antes da própria constituição da impugnante, século XXI, Corretora de Seguros Limitada. A quarta turma da DRJ Florianópolis julgou improcedente a manifestação de inconformidade, por entender que, embora não tenha sido possível verificar a data do fato gerador do débito inscrito em dívida ativa da União, e também a razão social da empresa contra a qual foi lavado o auto de infração que originou a inscrição, constatou que a razão social da empresa foi alterada para século XXI, Corretora de Seguros Limitada, e que o objeto social e o CNPJ permaneceram os mesmos da empresa Dirija Distribuidora Rio Jacarepaguá de Veículos Limitada e, portanto, esperou que a contribuinte seria responsável pelos débitos contestados. Resignado, o contribuinte apresentou o recurso voluntário, onde ratifica que o débito informado no ADE, que ensejou sua exclusão do Simples Nacional, não seria de sua responsabilidade, mas da empresa Dirija Distribuidora Rio Jacarepaguá de Veículos Limitada, antiga denominação de Carcred Intermediação de Negócios Limitada. Afirma que o débito que ensejou a exclusão do Simples é de responsabilidade da empresa Dirija, CNPJ 29.488.707, final 70. Apresentou um quadro detalhando a recorrente e a referida empresa. E aí, ele para tentar mostrar a diferença em cada uma delas. Em julgamento realizado em 3 de dezembro de 2020, a terceira turma extraordinária da primeira sessão decidiu converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem juntasse aos autos cópia da inscrição, final 160, que consta como débito que acarretou a emissão da ADE, e informasse qual é a empresa, a razão social e o CNPJ do responsável pelo débito. Solicitou também a turma julgadora que a unidade de origem informasse se havia vínculo interrecorrente, essa que a gente está julgando agora, e a empresa Dirija Distribuidora Rio Jacarepaguá de Veículos Limitados, o CNPJ 29.488.707, final 70, relativamente à inscrição final 160. Atendendo ao requerido pela terceira turma extraordinária, a autoridade administrativa elaborou o despacho, a folha 159, informando que as duas empresas possuem o mesmo sócio e no extrato da PGFN a inscrição em dívida ativa da União, que motivou a exclusão da recorrente do Simples Nacional, foi registrado que o CNPJ 29.488.707, final 70, consta como principal corresponsável. Foram juntados aos autos cópia da inscrição, as folhas 149 e 158. A recorrente tomou ciência do despacho por edital em 6 de 4 de 2021, as folhas 65. Não consta dos autos a apresentação de manifestação da recorrente. Este é o relatório, presidente. Passo ao voto. O recurso voluntário atende os requisitos formais para sua admissibilidade, assim dele toma conhecimento e passa a analisado. A recorrente foi excluída do Simples Nacional através do ADE, da DRJ Rio de Janeiro, pela existência de débitos para com a Fazenda Pública Federal com exigibilidade não suspensa. O efeito da exclusão deu-se a partir de 1º de janeiro de 2019. Os débitos que ensejaram a exclusão estão estampados no anexo único do ADE e abaixo colacionado. A recorrente argue, desde a manifestação de inconformidade, e ratifica no recurso voluntário que o débito que é excluído do Simples é de outra empresa. O argumento da recorrente motivou a terceira turma extraordinária a converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem juntasse aos autos cópia da inscrição em dívida ativa, informasse qual a empresa, razão social e CNPJ do responsável pelo débito, bem como informasse qual o vínculo existente entre a recorrente e a empresa Dirija Distribuidora Rio Jacarepaguá de Veículos Limitada, relativamente à inscrição final 160.
A unidade de origem, junto aos autos, informações relativas à inscrição, final 160, as folhas 149 e 158, onde a recorrente consta como corresponsável. O artigo 202 do CTN, abaixo transcrito, determina que o termo de inscrição da dívida ativa indicará o nome do devedor e sendo o caso dos corresponsáveis. Essa mesma disposição consta no parágrafo 5º do artigo 2º da Lei 6.830, de 1980, que regula o processo de inscrição e cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública. O parágrafo 4º do artigo 2º da Lei 6.830 estipula que a dívida ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. Cabe à PGFN, o órgão incumbido da inscrição da dívida ativa, incluir o nome de corresponsáveis na inscrição. No presente caso, a inclusão da recorrente como corresponsável ocorreu em 26 de nove de 2012, como se constata as folhas 157 da inscrição. Conforme se verifica no relatório de ocorrência da inscrição, houve a suspensão de exigibilidade por garantia de penhora, em 31 de 12 de 2012. Contudo, em 1 de 11 de 2017, foi restabelecida a exigência do crédito, tendo sido ajuizada a execução. Em 28 de 1 de 2018, o ajuizamento foi bloqueado por reabertura de negociação possibilitada pela 11.941, pela lei. Mas em 16 de 3 de 2008 foi retomada a execução por não ter ocorrido a negociação e, pelo que consta no relatório de ocorrência, não houve alteração da situação desde então. O que é importante se constatar é que, à época da emissão da ODE, 31 de agosto de 2018, o débito estava exigível e, portanto, o recorrente, como corresponsável, tinha um débito para com a Fazenda Pública Federal, dívida com execução ajuizada, que impede de permanecer no Simples Nacional, nos termos do inciso 5º do artigo 17 da Lei Complementar 123. Há que se consignar que, além da inscrição 160 aqui analisada, é suficiente para comprovar a existência do débito em nome da recorrente como corresponsável e impeditiva de sua permanência no Simples Nacional. Há outra inscrição em dívida ativa, que é a final 565, que não foi analisada. Então, ele tem dois débitos em nome dele que não foram analisados. Essa é o que a gente encaminhou para a unidade de origem prestar as informações. Por todo acima exposto, voto em negar provimento ao recurso. É como voto, presidente. Ok, professor. Debates? Wilson, só fiquei com dúvida aí, essa outra inscrição não analisada é porque ela não foi objeto da controvérsia? Na verdade, tinham duas, né? Na verdade, foi esquecimento também na hora de fazer uma já era suficiente, né? Uma já era suficiente, ou seja, além disso, como não e foi objeto da exclusão, né? Sim. Então, ainda que não tivesse discutido nada disso, a outra, como não foi atacada, já era suficiente para poder manter a exclusão, não é isso? Isso. Ok. Ou seja, se tivesse, olha, apesar de tudo isso, tem uma exclusão, um débito que não foi questionado. Mantém. Seria isso, né? Isso. Ok. Ok. O controverte, ela diz que o débito não é dela. Ela diz que Exato, o débito não é dela, porque parece que mudou de nome, alguma coisa assim. Sim, né? sim. Mas é a mesma empresa, né? A mesma pessoa jurídica. Era um débito do século XX, não era do século XXI. Então, colegas... Gente conhecida aqui no Rio de Janeiro. Concessionária. Sim. Colegas, vamos votar? Com o relator, presidente. Com o relator, presidente. Com o relator. O relator, presidente. O relator, presidente. Com o relator, presidente. Também para o relator, então, o resultado do julgamento de 107 ficou da seguinte maneira. Negar provimento do recurso voluntário por unanimidade. Colegas, com isso nós encerramos a pauta desta dia da tarde, mas nós temos umas pendências ainda do turno da manhã, da sessão do turno da manhã de hoje. Minha proposta é que a gente continue a sessão para julgarmos alguns desses processos, se não todos. O 80, né, presidente? O item 80 é do Wilson, o 81 também, 82 também, 83 também.
Eu vou dar descanso para ele, porque ele já está relatando há muito tempo, né? Acho que vocês processos. Mas a gente pode continuar, viu, Edson? Acho que é bem simples, não dá para a gente continuar, eu tenho a impressão. Porque se quiser dar um tempo, a gente vê os do Fred, mas... Não, é bem simples, eu acho que é bem rápido. Tá certo. Então, como que é? Então, nós vamos julgar o item 80 da pauta, processo da empresa AEL Sistemas S.A., e vai ser relatado pelo conselheiro Wilson, que tem a palavra. Obrigado, presidente. Item 80 da pauta, AEL Sistemas S.A. Isso aqui tem ligação com o próximo, na verdade o próximo seria bem mais rápido também. Tá? Trata-se de recurso voluntário contra a acórdão da DRJ Fortaleza, que considerou manifestação de inconformidade improcedente. A compensação foi declarada na DECOM final 7144, cujo crédito tem origem no pagamento indevido ao maior de estimativa mensal de RPJ do mês de dezembro de 2006, no valor de R$ 10.088. A compensação não foi homologada porque o DARF, informado na DECOM, foi integralmente alocado a débito compensado em DCTF, não restando crédito disponível para a compensação. Na manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou em síntese que o valor do débito da estimativa de dezembro de 2006 foi de 49 mil, tal como declarado na DPJ original, e não 59.873, que foi equipadamente declarado em DCTF. A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela quinta turma da DRJ Fortaleza, por entender que o imposto de renda mensal pago por estimativa, informado na DPJ, na linha 16 da ficha 12A, no valor de 120.100, superou os valores efetivamente recolhidos a esse mesmo título, 79.954. De modo que a diferença de crédito pleiteado, 10.085, foi apropriada a imposto devido ao final do período, não existindo alegado débito estimativo. Quer dizer, na ficha 16, o contribuinte tinha informado 120 mil, e o recolhimento era de 79 mil. Então, a DRJ, ela entendeu que aquela diferença, né, que o contribuinte está pleiteando de crédito, ele está incluído no saldo. O recurso voluntário, o contribuinte reiterou que ocorreu um erro no preenchimento da DCTF de dezembro de 2006, onde informou o débito de estimativa de RPJ no valor de 59.873, mas que o valor correto de RPJ de 2006, tal como informado na DIPJ de 2007, foi de 49.784, de modo que teria direito a diferença de 10.088. Quanto à afirmação da DRJ de que a diferença entre o valor recolhido e a estimativa apurada foi apropriada a imposto devido no final do período de apuração, a recorrente discorda, alegando que o imposto de renda apurado no mês de dezembro foi de 120.100, que descontados o imposto de renda devido em meses anteriores, de 30.167, imposto retido na fonte de 620, e imposto de renda retido por órgãos públicos de 34.027, resultaria em imposto de renda a pagar no valor de 49.784, de modo que não houve apropriação de crédito ao imposto devido. O recurso voluntário foi apreciado pela terceira turma extraordinária, que entendeu que não era possível chegar à conclusão que a diferença apurada teria sido utilizada para quitar o imposto ao final do período, ou que talvez tenha composto saldo negativo de imposto de renda no final do período, apenas com informações que contam dos autos. Isso porque consta na ficha 11 da DIPJ, no mês de dezembro, que o imposto de renda devido nos meses anteriores foi de 30.167. O imposto de renda a pagar em dezembro foi de 49.784. Considerando que o recorrente pagou de estimativa de dezembro o valor de 59.873, resultaria em imposto de renda mensal pago por estimativa no total de 90.040. Mas na ficha 12A, somente parte dela que foi juntada aos autos, no voto condutor do acordo, consta no N16 o valor de 120 mil de imposto de renda mensal pago por estimativa. Como a DRJ não questionou a diferença, apenas intuiu que a diferença pleiteada estava incluída no total de 120, por ser valor superior ao valor efetivamente recolhido a título de estimativa mensal, havia dúvida do valor informado na linha 16 da ficha 12A. Assim, a terceira turma extraordinária houve por bem converter o juramento em diligência à unidade jurídica, para que o recorrente fosse intimado a apresentar cópia do valor do ano calendário 2006 e informar quais foram os valores de RPJ apurados ao longo do ano calendário 2006, quais foram os valores pagos, discriminados por tipo de quitação, ou seja, quais foram os valores recolhidos com DARF, os compensados, e confirmar as informações prestadas pelo recorrente com os armazenados no sistema da Receita Federal e
conclua-se a estimativa recolhida em dezembro no valor de 59.873, compôs eventual saldo negativo no final do período. A unidade de origem intimou o recorrente a apresentar os documentos solicitados pela terceira extraordinária, encaminhou os documentos ao recorrente. A equipe de auditoria do direito creditório da 10ª Região Fiscal elaborou o despacho juntado às folhas 396 e 400. O recorrente tomou ciência do despacho em 10 de 2 de 2021. Esse é o relatório. Passo ao voto, rapidamente, presidente. O recurso voluntário tem os requisitos formais para sua admissibilidade. Assim, dele toma conhecimento e passa a analisar. Por exemplo, o processo foi analisado pela terceira extraordinária da primeira sessão do CARF, que entendeu que não era possível chegar à conclusão a que chegou a quinta turma da BRJ Fortaleza ao analisar a manifestação de inconformidade, ou seja, que o crédito pleiteado pelo recorrente teria sido utilizado para quitar imposto ao final do exercício, ou que talvez tenha composto saldo negativo de imposto de renda no final do período de apuração, apenas com as informações que constam dos autos. Por isso, decidiu converter o julgamento em diligência à unidade de origem para dirimir uma divergência que havia nas informações que constam na DIPJ e que não foram consideradas pelo DRJ. Isto porque consta na ficha 11 da DIPJ do mês de dezembro, o imposto de renda devido de meses anteriores foi de 30.167, imposto de renda a pagar do mês de dezembro foi de 49.784. Considerando que o recorrente pagou de estimativa de dezembro o valor de 59 mil, conforme a DCPF, resultaria em imposto de renda mensal pago por uma estimativa no total de 90.040. Mas na ficha 12A, que é parte dela, de novo, colacionada pela DRJ no voto condutor do acordo, consta na linha 16 o valor de 120.100 de imposto de renda mensal pago por estimativa. Como a DRJ não questionou a diferença, apenas intuiu que a diferença pleiteada estava incluída no total de 120 mil, por ser esta valor superior ao valor efetivamente recolhido a título de estimativa, considerou que o valor declarado em DCTF havia sido informado na linha 16 da ficha 12A. A equipe de auditoria do direito creditório da 10ª Região Fiscal elaborou despacho conclusivo, cujo interesse colaciona abaixo, que é importante, é só a última linha. Na linha 15. Como se depreende do exposto, o valor do débito de RPJ de dezembro de 2006 corresponde efetivamente a 49.784. Entretanto, a pessoa jurídica atrelou à tal dívida créditos que somam 59.873. Assim, os fatos conduzem à conclusão de que há um direito creditório de R$ 10.088 favorável ao contribuinte, tendo em vista que tal quantia não é necessária para a liquidação do imposto apurado ao final do exercício. De acordo com o despacho elaborado pela equipe de auditoria de direito creditório da 10ª Região Fiscal, o recorrente faz uso ao direito creditório pleiteado. Portanto, o voto dá provimento ao recurso voluntário. Aí, uma observação. Por oportuno, há que se consignar que parte do crédito discutido nos presentes autos foi utilizado no processo final 2011-51, que foi vinculado por decorrência ao presente processo nos termos do inciso 2, parágrafo 1º do artigo 6º do RICAF, que é o processo seguinte que a gente vai estar julgando, presidente. Esse é o voto. Está muito, presidente. Nilson, tá bom. Desculpe. Temos uma diligência, o resultado da diligência bem específico, né? Então, acho que a gente não tem muito que debater nesse processo, mas que gostemos. Então, eu sugiro que a gente já vote. Com o relator, presidente. Com o relator, presidente. Com o relator. Com o relator. Com o relator, presidente. Com o relator, presidente. Ok, eu também voto com o relator. Então, o resultado do julgamento do item 80 da pauta ficou da seguinte maneira: dar provimento ao recurso voluntário por unanimidade. 81 é irmão desse, né, Wilson? É filho, né? Brincando. Mas com a palavra, conselheiro Wilson. Tá mudo, tá, Wilson? Tá mudo. Para julgar o item 80 da pauta, processo também da empresa AEL Sistemas S.A. Obrigado, presidente. Item 81 da pauta, AEL Sistemas S.A. Esse processo, presidente, se me permite, ele utiliza o mesmo crédito que foi reconhecido no processo anterior, por isso que foi vinculado, né, por decorrência. Na verdade, aqui está se analisando a compensação e o crédito é analisado naquele outro processo. Então, se me permite,
Precisa falar o relatório inteiro, presidente? É necessário? Não, direto. Pode resumir aí. Pelo voto. Então, na verdade, é uma DECOMP que está utilizando o crédito que é relativo àquele outro processo lá, né? Uhum. Então, no voto, recurso voluntário tem os recursos formados de admissibilidade, assim dele toma conhecimento. A recorrente pleiteia a utilização de parte do crédito por pagamento indevido a uma valor de estimativa de RPJ de dezembro de 2006, declarada naquela outra DECOMP, analisada no processo 2011-39. A terceira turma extraordinária determinou a vinculação por decorrência do presente processo àquele processo 2011-39. O processo, esse 2011, foi julgado na data de hoje, que eu vou estar colocando aqui, né? 17 de 6 de 2021, essa mesma sessão, tendo sido reconhecido o direito creditório pleiteado. Dessa forma, voto em dar provimento ao recurso voluntário. Como voto, presidente. Ok, colegas, em votação. Com o relator, presidente. Com o relator, presidente. Com o relator. Com o relator. Com o relator, presidente. Com o relator, presidente. Também voto com o relator, resultado do julgamento do direito da pauta que foi citado provimento ao recurso voluntário por unanimidade. Você não quer dar uma discussão, a gente passa o processo do Fred. Não é possível ver se ela está passada. Vamos então para os processos do Fred. Colegas, vamos julgar então o item 95 da pauta, processo da empresa Obras Sociais e Educacionais de Luz. Isso será relatado pelo conselheiro Fred. Só um minuto, presidente, que eu estava abrindo aqui o do Wilson. Só um minuto, por favor. Item 95, ok? Ok. Recurso voluntário manejado em face do acórdão da DRJ do Rio de Janeiro, que julgou improcedente manifestação de inconformidade pela qual o contribuinte requereu compensação de crédito oriundo de recolhimento a maior de IR-fonte 2005 não homologado. Na decisão que negou a homologação do DECOMP, consta informação de que a compensação pleiteada foi indeferida, sob o color que os créditos que o contribuinte entende serem devidos terem sido integralmente utilizados para quitar tributos via da CTF, razão pela qual não foi possível identificar saldo disponível a compensar. A instância de piso manteve o despacho decisório, o contribuinte manejou o recurso voluntário em que reconhece o equívoco, e aqui é interessante, eu botei entre aspas. Ele reconhece o equívoco praticado e alegando que, abre aspas, infelizmente, a recorrente não atentou para o fato que a defesa sustentada no recurso anterior não foi devidamente cumprida pelo seu departamento fiscal, o qual estava incumbido de enviar as devidas retificações acessórias, ensejando assim o presente passivo tributário. Diante disso, a recorrente requer a ampliação do prazo para apuração adequada do efetivo direito ao crédito tributário anteriormente pleiteado, providenciando todas as retificações. É o relatório, presidente. Passo ao voto, reconheço e admito o recurso. A matéria, vez que não há matéria controvertida nos autos, posto que o contribuinte expressamente reconhece ter se equivocado na reivindicação dos créditos objeto da compensação em apreço. Assim, o mérito da resignação recursal se limita a requestar prazo para retificar informações fiscais que não guardem qualquer relação ao objeto dos autos. Reitera-se, assim, as acertadas razões de julgamento de piso, que ora transcrevo e subscrevo. Registre-se que a recorrente não juntou qualquer elemento de prova que modificasse o cenário fático assim indicado, limitando-se a requerer prorrogação de prazo para cumprir obrigações acessórias até hoje descumpridas. A ausência de comprovação dos créditos reclamados em DECOMP, que decorram do alegado pagamento indevido de tributos, importa em denegação do pedido compensatório por ser do interessado o ônus de apontar adequadamente os fatos que autorizam o abatimento de débitos por força da extinção do crédito tributário. Eu cito legislação, presidente e colegas, cito decisões do CARF, o contribuinte de fato não controverte matéria alguma a ser apreciável, no que diz respeito à liquidez e certeza dos créditos, então eu conheço o recurso voluntário e voto para que seja negado provimento. Então, voto, presidente. Ok, colegas, dúvidas, debates? O contribuinte, ele reconhece, né,
Aí, meu amigo. Esse processo é bom, hein, Fred? Tem que ir leve, né, Fred? Tem que equilibrar, né, Fred? A balança, né? Essa, né, filho? Depois vem o refresco. Eu nem sei se presidente. Só observação, um minuto, presidente. Esse processo em que eu estou organizando, fazendo o relatório de forma mais simplificada, eu não sei se devo sempre ler ou, sendo mais simplificado mesmo, é viável a gente fazer, até por questão de eficiência mesmo, para não estar lendo peças doutrinárias e, enfim. Sim. Então, não, é sempre bem-vindo sintetizar. Se sintetizar, é claro, e sem prejuízo à compreensão da situação prática, da situação política e seu critério, mas é até orientado, né, Nilson? Isso. É até orientado nas reuniões para poder agilizar e tal. É até orientado, né? Exatamente, é sempre bem-vindo. Então, com o relator, presidente. Com o relator também, presidente. Também acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator. Acompanho também, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, colegas, o resultado do julgamento do item 95 da pauta ficou da seguinte forma: negar provimento ao recurso voluntário por unanimidade. Vamos ao próximo item da pauta, item 96. Processo da empresa Omnibra Máquinas e Equipamentos Limitada. E no detalhe que o item 97 também é da mesma empresa, né? A não ser relatado pelo conselheiro Fred. Isso. Se tiver alguma relação, mais um motivo para se resumir a situação. Pois não. 96. O 97 será também simplificado, mas o 96 é recurso voluntário, decorrente de manifestação de inconformidade pela qual o contribuinte requereu ressarcimento, aí nós temos um pedido de restrição de crédito de saldo negativo de imposto de renda denegado em despacho decisório anterior pela administração tributária. Na decisão que negou o pedido, consta informação de que o mesmo foi indeferido sobre o argumento de que os créditos já haviam sido objeto de perde de compra anterior, que não reconheceu o direito creditório reclamado objeto do processo tal. Então, crédito aqui reclamado já for objeto de outro processo igualmente denegado. O contribuinte contesta as conclusões da DRJ, pois, ainda que reconheça a existência de dois perde-compras, argue que se equivocou a requerer o perde-compra anterior, porquanto ter preenchido inadequadamente sua DIPJ 2005, que não registrara a liquidez do crédito de base negativa de RPJ, mas que fora retificado em momento posterior, levando-lhe a protocolar novo pedido, que é exatamente esse que estamos vendo. Ressalta que a retificação de sua DIPJ ocorreu posteriormente, interessante aqui, ele ressalta que a retificação da IPJ ocorreu posteriormente ao término do prazo para manifestação de conformidade, ou seja, no primeiro processo ele perdeu o prazo e depois entrou novamente com o pedido. Razão pela qual teve que renovar o pedido em processo diverso. Entende o contribuinte que a retificação é autorizada pela legislação, inexistindo óbice jurídico a reapresentação de nova perda de compra, desde que esteja no prazo de 5 anos. Então, aí as palavras dele. Ao final, ele assevera também que os fatos que serviram de substrato da aprovação da decisão denegatória do direito à restituição contida naquele processo são diferentes dos fatos existentes no momento da apreciação do pleito deduzido nesta requestando provimento ao recurso voluntário, presidente. Esse é o relatório. Okay. No voto, eu conheço o recurso, observo que o direito creditório era reclamado foi objeto de pedido anterior, sob o fundamento de que se trata de matéria já apreciada, isso é informação do próprio contribuinte, matéria já apreciada pela autoridade administrativa e não foi reconhecido direito creditório suficiente para atendimento deste pedido. Entendo que a decisão recorrida decidiu adequadamente neste processo a questão, porquanto os pedidos de restituição são parametrizados pela Lei 9430, que regulamenta a matéria nos seguintes termos, eu cito o artigo 74 da Lei. É inequívoco o fato de que o débito ao qual o contribuinte reclama já for objeto de perde de compra anterior diverso,
tendo-lhe sido negado tal direito por razões controvertidas naqueles autos processuais. Cabia ao interessado naquele processo demonstrar as retificações de suas informações fiscais e requestar o reconhecimento do direito, inclusive pela via recursal às instâncias competentes, presidente. Então, eu cito a Lei 9430 e da impossibilidade de nós reapreciarmos matéria que fora objeto de apreciação anterior, razão pela qual eu conheço do recurso e voto para negar o provimento. Ok. Vamos voltar, então. Escolhemos a dedo os processos para ficar para o final, hein? Muito bom. Com o relator, presidente, porque chega esse horário, a cabeça já está... Com o relator, presidente. Acompanhe o relator, presidente. Acompanhe o relator, presidente. Efigênio, essa hora a cabeça já está para acompanhar. Acompanhe o relator, presidente. Os resultados do julgamento 96 da pauta ficou da seguinte forma: negar provimento ao recurso voluntário por unanimidade. Mas nesse caso não tem como dar uma acompanhada, né? Por isso que eu falei, foi escolhido a dedo os processos para ficar para o final, porque não tem a controvérsia, a discussão né? Isso. Então vamos aqui no mesmo passo, certo? Para o item 97 da pauta. Item 97, desculpa, presidente. Processamento da empresa com micromáquinas e equipamentos limitado, tudo isso será relatado pelo conselheiro Fred Palavra. Senhores, por uma questão de eficiência, é absolutamente a mesma coisa, com períodos diferentes e com processos diferentes, mas o contexto é absolutamente o mesmo, pedido de restituição, e que já foram objeto de decomp anterior, que fora denegado. As informações estão aí no relatório. Eu reitero, presidente, os votos as mesmíssimas razões. Entendo que não é possível repetir o procedimento e, por isso, presidente, considerando que já debatemos no processo anterior rigorosamente a mesma coisa, eu nego o provimento ao recurso voluntário. Como voto. Com o relator, presidente. Com o relator, presidente. Acompanhe o relator, presidente. Acompanhe o relator, presidente. Acompanhe o relator, presidente. Acompanhe o relator, presidente. Está sem áudio, tá, Nilson? Muito bem. Com isso, colegas, nós julgamos o item 96 da pauta. O resultado do julgamento é negar provimento ao recurso voluntário por unanimidade. Por isso, colegas, vamos retomar ao Wilson. Devolve a bola para o Wilson agora, né, presidente? 97. Foi 96 e 97. 3 e 7. Tá, desculpe. Esse último foi o 97 e o 97. O último foi o 97. Quantos faltam ainda, presidente? 4, não, 3, né? 2, não? Então, 3. Então, no item 97, o resultado é negar provimento ao voluntário por unanimidade. Vamos retomar então ao Wilson, o tempo de pegar um pouco de fôlego, né? Mas voltar ao item 82 da pauta, né? Processo da empresa Algar Telecom S.A., que está tratado pelo conselheiro Wilson. Tem a palavra. Obrigado, presidente. Item 82 da pauta, Algar Telecom S.A. Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão da DJ Juiz de Fora, que considerou a manifestação de conformidade improcedente. E aí, o contribuinte caminhou DECOMP final 0004, um crédito relativo ao saldo negativo de RPJ do exercício 2009. A compensação foi homologada parcialmente pela autoridade administrativa pelo fato de terem sido confirmadas apenas parte das parcelas de composição do crédito informado na DECOMP, relativo à parcela de retenção em fundos. Na manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou que sofreu a retenção em fundos sobre serviços prestados e que recebeu pelos serviços o valor líquido já descontado a retenção. Acrescentou que as referidas notas fiscais compõem a receita bruta, apurados nos termos da legislação de regência, conforme constaria em sua contabilidade.
Aduz o contribuinte que a glosa decorreu da confrontação das informações prestadas na DPJ com informações do fisco, porém havia que ser considerado que a legislação determina que seja feita a retenção do IR pelo tomador de serviço e que esse deve prestar a informação na DIRF. Afirma que não teria o poder de fiscalizar o tomador de serviço para saber se ele cumprir com a sua obrigação acessória de encaminhar a DIRF nos valores corretos. Juntou notas fiscais e comprovantes de recebimento para demonstrar que houve destaque na nota e a retenção por parte do tomador de serviço ao fazer o pagamento. Argui o contribuinte a dificuldade de identificar a que nota fiscal se refere a CSLL, glosada pela grande quantidade de documentos. Os comprovantes de pagamentos ultrapassam 100 mil folhas. E a dificuldade de vincular cada pagamento em relação à nota fiscal e, por isso, solicitou a realização de diligência com quesitos para fins de comprovar as retenções. A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela segunda turma da Juiz de Fora, pelo fato de, não obstante o contribuinte ter apresentado uma planilha de todas as retenções no arquivo de CD, de todas as notas fiscais que sofreram as retenções, não seria suficiente, visto que para fazer a comprovação das retenções seria necessário apresentar comprovante de retenção em seu nome pela fonte pagadora, como determina o parágrafo 2º do artigo 943 do RIF. No recurso voluntário, aduz o recorrente que, pela análise das notas, não há possibilidade de identificar qual nota fiscal que se refere à glosa do fonte. Elaborou planilha de todas as retenções e juntou um arquivo em mídia digital com todas as notas fiscais que sofreram as retenções, juntamente com o arquivo da FEBRABAN de todos os recebimentos para comprovar que houve o recebimento da nota fiscal já procedida da retenção do IR. Considerando a grande quantidade de documentos para serem analisados, mais de 100 mil folhas, pleitei a realização de diligência formulando os quesitos abaixo. O recurso voluntário foi analisado pela terceira turma extraordinária da primeira sessão e o julgamento realizado em 10 de 10 de 2019 decidiu baixar em diligência a unidade de origem por entender que, embora o recorrente não tenha apresentado os comprovantes de retenção, apresentou outras provas para a comprovação do alegado direito ao crédito. Contudo, a terceira turma extraordinária entendeu que, para a admissão daquelas outras provas, o recorrente deveria comprovar que os respectivos rendimentos foram oferecidos à tributação. Como o recorrente não apresentou seus assentamentos contábeis para comprovar sua afirmação, a terceira turma extraordinária houve por bem encaminhar diligência à unidade de origem para que esta verificasse no sistema CIAF quais foram os pagamentos realizados à recorrente pelos órgãos e entidades públicas federais no ano calendário de 2008 e quais foram as retenções com código de arrecadação 6190, anexando as respectivas telas no relatório fiscal. Intimasse o recorrente a apresentar os assentamentos contábeis fiscais para comprovar que as receitas relativas àquelas retenções foram oferecidas à tributação, conforme alegado na sua defesa. Elaborasse relatórios fundamentados contendo análise dos documentos juntados ao processo e os obtidos com as diligências daqui determinadas para fim de concluir quanto às retenções não confirmadas no despacho decisório, se ocorreram as retenções discriminadas nas notas fiscais e se as respectivas receitas foram oferecidas à tributação. A unidade de origem elaborou o relatório de diligência, juntado às folhas 170, reconhecendo retenção adicional de R$ 12.019, R$12.019. O recorrente teve ciência do relatório de diligência e não apresentou manifestação. Esse é o relatório, presidente. Passo ao voto. O recurso voluntário tem os requisitos formais de admissibilidade, assim dele toma conhecimento. O recorrente encaminhou o DECOMP concreto relativo a saldo negativo de RPJ do exercício 2009. A compensação foi homologada parcialmente pela autoridade administrativa pelo fato de terem sido confirmadas apenas parte das parcelas de composição do crédito informado na DECOMP relativa à parcela de retenção no fundo. O recorrente informou retenção de 834.824, tendo sido confirmado 777.391, conforme exerto abaixo do despacho decisório. Então, a gente verifica que foram pleiteados 834 mil e foram confirmados pela DRF 777 mil. As retenções não confirmadas constam na análise de crédito despacho decisório, as folhas 40 e 44. Para a comprovação das retenções, o recorrente apresentou uma planilha, um arquivo eletrônico com notas fiscais para comprovar que sofreu as retenções, o que não foi considerado como suficiente para a DRJ, pois não eram comprovantes de retenção emitidos pela fonte pagadora, conforme determinava o regulamento de imposto de renda. O recurso voluntário foi analisado, então, pela terceira turma, que decidiu baixar em diligência. Aí a unidade preparou um relatório com as seguintes considerações. Embora todas as retenções foram informadas na DECOMP com código de receita 6190, nem todas as fontes pagadoras eram órgãos ou entidades da administração pública federal. De fato, foram relacionadas a associações e fundações privadas, empresas públicas e sociedades de economia mista estaduais, serviços sociais autônomos,
sociedades anônimas, sociedades empresárias militares e uma entidade sindical. O Código de Arrecadação 6190 é utilizado para a retenção conjunta de RPJ e contribuições sobre rendimentos pagos por órgãos e entidades da administração pública federal a outras pessoas jurídicas. Para a retenção de RPJ e CSLL sobre rendimentos pagos por pessoas jurídicas que não sejam órgãos da administração pública federal a outras pessoas jurídicas, os códigos de arrecadação são 1708 para IRPJ, 5987 para CSLL e 5952 para retenção conjunta de CSL, PIS e COFINS. A atividade do recorrente é a prestação de serviço de telecomunicações e as retenções analisadas no presente processo referem-se à receita dessa atividade. De acordo com a solução de consulta COSIT número 3 de 2014, não há previsão legal para retenção de tributos sobre pagamentos relativos a serviços de telecomunicações, exceto se o tomador de serviços for órgão ou entidade da administração pública federal. Para a amostragem, a unidade constatou que as faturas juntadas pelos contribuintes tratam de serviços gerais de telecomunicações, assinaturas de telefonia e comunicação de dados, chamados locais interurbanos, enquadrando-se, portanto, nas considerações da solução de consulta COSIT número 3. Mesmo que o recorrente tenha feito constar retenções das faturas emitidas para clientes que não fazem parte da administração pública federal, eventualmente tenha recebido pagamentos em valor abaixo do devido, o que não foi provado, isso não lhe daria o direito de utilizar essas diferenças como crédito de retenções por falta de previsão legal. A unidade de origem relacionou as fontes pagadoras que se encontram nessa situação. A unidade de origem efetuou consulta no CIAT, extraindo todas as retenções com o Código de Arrecadação 6190, incidentes sobre CNPJ matriz e filiais do recorrente, e confrontou com as informações da DECOMP, levando em consideração que o Código de Arrecadação 6190 engloba retenções de RPJ, CSLL, PIS e COFINS, e constatou que a maioria das fontes pagadoras que constam no CIAT já haviam sido validadas no processamento eletrônico da DECOMP. Não foi possível abrir o arquivo retorno bancário, layout FEBABAN, e as faturas emitidas sem comprovação dos pagamentos pelo valor líquido foram insuficientes para comprovar as retenções. A retenção adicional reconhecida na diligência foi de R$ 12.019, considerando que a alíquota do IRPJ no Código de Arrecadação corresponde a 4,8%, a receita correspondente é R$ 250.400. Valor esse muito inferior à receita oferecida à tributação de 1 bilhão e poucos. Por isso, a unidade de origem entendeu que o oferecimento à tributação da receita relativa à retenção adicional reconhecida não seria necessário. O recorrente teve ciência do relatório de diligência fiscal em 27 de 11 de 2020 e não se manifestou no prazo de 30 dias. Dessa forma, considera-se verdadeira a conclusão da unidade de origem. Considerando que o recorrente informou retenção de fontes pagadoras que não são órgãos da administração pública federal e, portanto, não sujeitos à retenção de fontes nos termos do artigo 64 da Lei 9.430, e, além disso, que a atividade exercida pelo recorrente é a prestação de serviço de telecomunicações, não estaria sujeita a retenções, exceto se o tomador de serviço fosse órgão ou entidade da administração pública federal, de acordo com o entendimento do fisco exarado na solução de consulta da COSIT. Assim, as retenções que o próprio recorrente eventualmente informou nas notas fiscais não poderão ser consideradas para fins de apuração do IRPJ-CSLL. O crédito de saldo negativo do IRPJ adicional reconhecido no presente processo será de 12.019, uma vez que não foi contestado pelo recorrente. Por todo acima exposto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer crédito adicional de saldo negativo do IRPJ do exercício 2009, montante de R$ 12.019. É como voto, presidente. Obrigado. Mais questões? Também a diligência fez um trabalho bem minucioso, né? E o contribuinte não contesta. Desculpa, nossa, carvalho. Pois é, e o contribuinte não contestou o resultado da diligência. Acho que realmente não tem muito o que discutir. É só estranho, assim, do meu ponto de vista, o cara emitir nota fiscal com destaque de impostos que não são para ser deduzidos de clientes, é um tremendo erro de parametrização. Não, acho que não é um destaque, é uma observação. Né? Essa, hã? Acho que não é um destaque, é uma observação.
Nem cabível para uma empresa dessa. Sim. Não sei nem como contabilizaram isso, mas não vamos entrar no. Foi despacho eletrônico ou foi um despacho decisório? Foi eletrônico. Foi Despacho eletrônico. eletrônico. Tá bom. Vamos notar, Alex? Qual é o relator, presidente? Com relator, presidente. Com relator. O relator, presidente. O relator, presidente. Com relator, presidente. Eu também voto com o relator, então o estado do julgamento do item 82 da pauta foi da seguinte maneira. Dá provimento parcial ao recurso voluntário por unanimidade nos termos do voto do relator, e aí eu transcrevo o substitutivo do voto. Vamos prosseguir então para o próximo item da pauta, o item número 83. É um processo também na empresa Algar Telecom S.A. Iniciada pelo Conselheiro Luiz. Você pode resumir, não precisa. Tá, obrigado, presidente. Exatamente a mesma coisa. O primeiro é em relação ao IRPJ, esse aqui é em relação à CSLL, do mesmo exercício, né? Os mesmos sócios geradores. A prova são exatamente as mesmas, né? Isso porque tudo é baseado no Código de Arrecadação 6190. Né? Então, é uma parte do que ele está, desse 6190, diz respeito à IRPJ, uma parte a CSL, PIS e COFINS. Né? E também a terceira turma baixou em diligência para a unidade de origem e a resposta, se me permitirem, a conclusão da unidade está exatamente nas folhas 6. Se vocês forem na folha 6, a retenção adicional reconhecida na diligência foi de R$ 1.966,93. Considerando que a alíquota de CSL no Código de Arrecadação corresponde a 1%, a receita correspondente é de R$ 196.693. Valor esse muito inferior à receita oferecida à tributação de R$ 1 bilhão. Por isso, a unidade de origem entendeu que o oferecimento à tributação da receita relativa à retenção adicional reconhecida não seria necessário. O recorrente teve ciência do relatório de diligência fiscal, não se manifestou no prazo de 30 dias. Dessa forma, considera-se verdadeira a conclusão da unidade de origem. Considerando que o recorrente informou retenção de fontes pagadoras que não são órgãos da Administração Pública Federal e, portanto, não sujeitos à retenção de fontes nos termos do artigo 64 da norma 430, e, além disso, que a atividade exercida pelo recorrente e a prestação de serviço de telecomunicações não estaria sujeita a retenções, exceto se o tomador do serviço for órgão ou entidade de Administração Pública Federal, de acordo com o entendimento do fiscalizará na solução de consulta da COSIT. As retenções que o próprio recorrente eventualmente informou nas notas fiscais não poderão ser consideradas para fins de apuração do IRPJ-CSLL. Assim, o crédito de saldo negativo de CSL adicional, reconhecido no presente processo, será de R$ 1.966,93, uma vez que não foi contestado pela recorrente. Por todo esse exposto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o crédito adicional de saldo negativo de CSLL do exercício 2009, um montante de R$ 1.966,93. É como voto, presidente. Ok, obrigado, Luiz. Foi uma situação muitíssimo semelhante ao processo anterior. Qual é a informação? Com o relator, presidente. Com relator, presidente. Com relator. Com relator, presidente. Desculpa, com o relator, presidente. O relator, presidente. Com relator, presidente. Muito bem, com o relator. Então, colegas, o resultado do julgamento do item 83 da pauta foi o seguinte modelo. Dá provimento parcial ao recurso voluntário por unanimidade, nos termos do voto do relator. Vou julgar agora, colegas, o processo do item número 100. Vamos arredondar aqui a nossa pauta. Vamos julgar o processo do item número 100, o processo da empresa Porto Novo, Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros. Processo que também será relatado pelo conselheiro Wilson e tem a palavra. Obrigado, presidente. E tem 100, acho que é o último, né, presidente? Sim. Ok. Porto Novo, Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros.
O contribuinte acima qualificado apresentou o DECOMP final 9160, no qual pleiteia o reconhecimento de crédito tributário relativo a saldo negativo de CSLL do exercício 2007 no valor de 240 mil. O crédito foi utilizado para compensação de débitos informados em várias outras DECOMPs. A compensação não foi homologada, conforme consta no despacho decisório eletrônico, no talha folha 12, porque na DIPJ teria sido apurado o CSL a pagar. Contra o despacho decisório, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade que foi julgada procedente pela segunda turma da DRJ Campo Grande, no acórdão 0438-084, de 16 de dezembro de 2014, tendo sido reconhecido o crédito pleiteado na sua integralidade, conforme exemplo da emenda abaixo reproduzida. Ao efetivar a decisão do DRJ, a DEINF São Paulo encaminhou carta cobrança no valor de R$ 905,86 e demais consecutivos legais, totalizando R$ 1.573,29 de COFINS do PA 3 de 2009, que está nas folhas 225. O contribuinte tomou ciência do acordo em 7 de 1 de 2015. Inconformada com a cobrança, a contribuinte apresentou manifestação 19 de 2015, na qual afirma que a autoridade fiscal alocou ao débito da competência 3 de 2009, que totalizava R$ 4.558,54, um crédito no valor de R$ 3.652,68, o que teria gerado o saldo remanescente. Alegou que, de acordo com a memória de cálculo da utilização do crédito, bloco 5, todos os débitos compensados teriam sido compensados pelo crédito reconhecido, de modo que todos estariam extintos nos termos do artigo 156, inciso 2 do CTN, em conformidade com o que fora decidido pela DRJ. Requeriu que a autoridade fiscal procedesse de ofício à correção dos cálculos e às alocações das compensações nos termos do artigo 32 do 7235, que, caso não se entendesse pela aplicação do referido dispositivo, que a petição fosse encaminhada e processada como recurso hierárquico, nos termos do artigo 56 e 59 da Lei 9784, e no artigo 82, parágrafo 6º da IN. A folha 260 consta que a autoridade administrativa entendeu equivocadamente que a decisão havia sido do CARF. E aí eu coloco. O processo foi encaminhado para julgamento pelo CARF. É o relatório, presidente. Ok. Passo o voto. Sim. A DECOMP 9160, no qual o contribuinte pleiteou o direito creditório relativo a saldo negativo de CSL no exercício 2007, no valor de R$ 240.260, que não foi homologado pela autoridade administrativa ou foi integralmente reconhecido pela segunda turma da DRJ Campo Grande. Ao efetivar a decisão da DRJ, a DEINF entendeu que o crédito reconhecido foi insuficiente para a compensação dos débitos e emitiu uma carta cobrança junto com a ciência da decisão da DRJ. Inconformada com a cobrança, o contribuinte apresentou manifestação contra o cálculo de utilização do crédito reconhecido, pois, segundo o mesmo, todos os débitos teriam sido compensados pelo crédito reconhecido. Portanto, o contribuinte não se insurge contra o acórdão proferido pela segunda turma da DRJ Campo Grande. Antes, questiona os procedimentos de cálculo utilizados pela autoridade administrativa por ocasião da execução do referido acórdão. A análise da manifestação do contribuinte não está no âmbito deste colegiado, cuja competência é a análise do direito creditório não reconhecido pela primeira instância de julgamento. Resta claro que a resignação do contribuinte é relativa à execução da decisão proferida pelo DRJ, que reconheceu integralmente o crédito pleiteado, cuja competência é exclusiva das diversas unidades descentralizadas da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Portanto, resta claro o equívoco do encaminhamento do processo ao campo. Cabe à unidade de jurisdição do contribuinte analisar a manifestação do contribuinte e, caso entender ter indeferimento do pedido, encaminhar como recurso hierárquico, como, aliás, solicitado pelo mesmo. Assim, considerando que a questão levantada pelo contribuinte não é de competência deste colegiado, voto em não conhecer da manifestação. Eu voto, presidente. Ok. Se você está estranho, chegado aqui, né? Chegando no bem despacho do CAF, encaminhando esse processo, como foi que a gente chegou aqui? Estava tentando entender isso. Né? É estranho, né? Muito. Mas, de qualquer forma, ele foi para um lote, foi para sorteio e foi distribuído. Né? Pois é. Sem nenhum despacho. Né? Tem despacho aqui, mas
Deixa eu ver o processo aqui, presidente. Pois é, totalmente errado isso. Tem despacho da DRF, né? E diz assim, Tem um despacho de Horta, bem em São Paulo. tendo em vista que o contribuinte tomou ciência do acórdão do CARF, conforme ciência eletrônica, e apresentou tempestivamente recurso hierárquico, então ela está imaginando que tomou ciência do CARF e mandou para cá de novo. E é da DINF mesmo. Dá uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele direciona para o delegado da DINF, certo? Não, na verdade, tinha que fazer uma revisão, né, da liquidação. Porque aí sim, se por acaso. Isso é o que você vai, né? Na verdade, lá na DRF cabe um pedido de revisão, um pedido de reconsideração. Sim. Ou seja, o delegado ele pode rever isso mesmo, no contexto de uma reconsideração. E se ele entender que não é o caso de reconsideração, ele deve encaminhar para o superintendente como você acha, né? Isso. E foi o que o contribuinte fez, né? Em 2015, há 6 anos atrás. Então, foi prejudicado aqui. Do ponto de vista processual, algo que poderia ter sido resolvido de uma maneira mais rápida. Só agora. Deixa eu ver só como é que está o encaminhamento aqui. A gente pode estar determinando que faça. Nesse caso, presidente e Wilson, é boas-vindas pelo menos nas conclusões, dá um direcionamento. No dispositivo, né? No dispositivo, exatamente, já dá um direcionamento mais ou menos aqui, né? Porque eu acho que isso aí vai ter que ser devolvido para a própria que a delegacia de unidade de origem adote as providências nos termos, né? Como se recurso que analisa a petição do contribuinte. Eu não sei se poderia, assim, determino que seja processado como revisão, pedido de revisão e recursirai. Não sei. Não é nem determinar, é igual a gente discutiu isso um dia, lembra? Que a gente não ia determinar, a gente é uma espécie de uma sugestão, exatamente. Tipo assim, para alertar, na hora que ele lê o dispositivo, opa, tem algo aqui, para ele adotar as providências. Eu fiz isso no processo mais recente. Eu coloquei no parágrafo em cima, sei que talvez tenha que ajustar. Portanto, resta claro o equívoco no encaminhamento do processo ao CARF. Cabe à unidade de jurisdição do contribuinte analisar a manifestação e, caso entender pelo indeferimento do pedido, encaminhar como recurso hierárquico, como, aliás, solicitado pelo mesmo. Como já está quando você não separou, né, como está tudo, então é isso mesmo. Né? Então, você faz a sugestão de colocar esse parágrafo, o portanto, esta parte, né, depois do dispositivo. Junto com, né? Exatamente. Que seria esse encaminhamento, né? Então, perfeito. Não seria nem... Só mudando, né? Mudando para baixo. Só tira esse portanto, porque não existe mais a conexão com o parágrafo anterior, né? Considerando... né? Considerando o equívoco do encaminhamento, processo do carro. Ou então tira a primeira frase.
Eu poderia juntar, então, eu estava pensando assim, ó, considerando o equívoco no encaminhamento do processo ao CRAC, cabe à unidade de jurisdição do contribuinte analisar a sua manifestação. E, caso entender pelo deferimento, pedir encaminhar como recurso hierárquico, como, aliás, solicitado pelo mesmo. Nesse sentido, voto em não conhecer da manifestação. Porque esse encaminhamento já é uma sugestão, já depois da decisão. Eu sugiro colocar depois do dispositivo, abaixo do dispositivo, põe essa. Então, eu só tirei o portanto, sim, porque resta claro e o resto, tá? Certo, tá. E aí fica a chamada lá. Esse processo aí, não deveria nem entrar aqui em julgamento, poderia ter saído para o despacho. O despacho, né? Mas, assim, tá meio confuso mesmo isso aqui. Colegas, vamos voltar. Eu acho que não tem muito o que dizer, né? A não ser que... Com o relator, presidente. Com o relator, presidente. Com o relator. Com o relator, presidente. Com o relator. Com o relator, presidente. Também, com o relator, então, às vezes, para o julgamento do item 100 da pauta for da seguinte maneira: não conhecer do recurso por unanimidade. Com isso, colegas, nós encerramos a nossa pauta. Temos até cedo, aí 7 horas. Graças a Deus. Vou tirar a gravação, presidente. Então vamos ligar logo.